Olá, então dando prosseguimento aqui em nosso treinamento. Bom, agora nós vamos aqui ver os exemplos da tabela dinâmica. Talvez você já tenha ouvido falar. Para que serve essa tabela dinâmica? Olha lá, tabela dinâmica. Qual o objetivo dela? Né? Como você pode observar no nome, essa palavra dinâmica, ela simplesmente é uma tabela onde nós podemos visualizar dados de uma forma mais dinâmica, ok? Conforme a nossa necessidade de visualização. Ela é dinâmica porque ela pode ser alterada conforme a nossa intenção. Ou seja, eu quero visualizar nesta tabela o total de vendas por produto. Então, eu consigo. Mas se de repente eu desistir, eu quero visualizar agora a média de vendas por produto. Aí eu consigo alterar ela dinamicamente, ok? E com ela nós podemos resumir uma tabela muito extensa, trazendo apenas aqueles visuais que realmente eu tenho necessidade para analisar. Tudo bem? Então, eu tenho aqui essa tabela de dados, esse banco de dados, que não é tão grande, mas poderia ser maior, e a tabela dinâmica ali ser aplicada. Então, suponhamos que eu quero visualizar aqui, por alguma necessidade, o total de vendas por produto. Então, eu vou lá, eu seleciono. Inclusive, se você quiser desabilitar aqui os filtros, você pode desabilitar, tá bom? Basta clicar aqui. Bom, e agora vamos aplicar a tabela dinâmica. Então, eu vou deixar aqui qualquer célula selecionada. Agora eu vou vir aqui no menu Dados, escolher a opção Tabela Dinâmica e nós temos aqui esta opção, Inserir ou Editar, ok? Mas também a tabela dinâmica está disponível aqui, Inserir ou Editar a tabela dinâmica. Então, eu vou dar um clique aqui. Quando eu clico, pelo fato da minha seleção ter estado aqui, mas, é claro, poderia estar em qualquer local, então ele automaticamente, na hora que eu ativei a tabela dinâmica, ele selecionou toda a minha base de dados. E agora, veja que tem aqui marcado a opção Seleção Atual, que é a que eu estou trabalhando agora atualmente, e simplesmente aqui nesta tela eu vou confirmar clicando em OK. Quando eu clico em OK, aí ele exibe aqui esta caixa de diálogo, que é o layout da tabela dinâmica. E aqui eu vou montar minha tabela. Pronto. Então, como é que eu vou começar aqui a fazer? E aí, se eu quero visualizar o total de vendas por produto, o que é que eu tenho que fazer aqui? Neste espaço, nestas 4 seções, é que eu vou montar a minha tabela dinâmica, ok? Então, vamos lá? Bom, vamos começar aqui demonstrando campos de linha. O campos de linha, a visualização vai ficar assim, ó. Os dados um abaixo do outro, tá bom? Em campos de coluna, os dados vão ficar em cada coluna, ok? Então, a gente vai dar aqui uma demonstração. Em campos de dados, geralmente vai ficar aqui valores numéricos, que vão ser somados, que vão ser calculados a média aritmética. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou clicar aqui em produto, vou pressionar o clique e vou arrastar para cá. E solto. Olha lá. Então, eu pressionei e arrastei para cá, produto. Tudo bem? Agora, eu vou arrastar para cá o faturamento. Eu clico, seguro e puxo para cá. Olha lá, então automaticamente aqui, veja que ele já tem aqui o indicativo de que fez a soma. E agora eu vou fazer o seguinte, já que eu coloquei aqui produto para o campos de linha e soma faturamento para campos de dados, eu vou agora direcionar onde eu vou colocar este resultado. Então, eu vou ter que vir aqui neste sinal de mais, onde tem origem e destino, e vou fazer assim, eu vou arrastar para cá, e então, eu faço assim, aqui em seleção, ele faz referência à origem, à minha planilha atual que está selecionada, ou seja, esta daqui, a minha tabela que está selecionada, tá bom? Ok? Então, eu falei planilha, não é? Mas aqui, vamos chamar de tabela, se refere a esta tabela selecionada. Onde é que eu vou colocar este resultado? Numa nova planilha? Se eu deixar aqui a opção Nova Planilha ativada, ele vai abrir uma outra guia e colocar lá a tabela dinâmica. Mas eu não quero isso, eu quero colocar aqui ao lado da tabela, para a gente poder ir visualizando. Então, eu vou colocar aqui Seleção, vou clicar aqui dentro e depois eu clico aqui em uma célula qualquer, tá bom? Então, cliquei aqui na L9. Feito isto, vou clicar em OK e olha só o que ele gerou. Eu vou selecionar aqui estas duas colunas, vou dar um duplo clique entre a L e a M e olha só o que foi que ele me trouxe, o total de vendas por produto. Vamos lá, vamos voltar para aquela tela da tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui com o botão direito, nesta região. Vou vir aqui em propriedades, olha.
Então, o botão direito pode ser em qualquer local aqui na tabela dinâmica. Vou clicar com o botão direito e escolher a opção Propriedades. Quando eu clico em Propriedades, ele volta a exibir aqui o layout da tabela dinâmica. Então, como você pode observar, então, campos de linha vai fazer com que os produtos fiquem assim um embaixo do outro. E soma faturamento, como você pode observar. Se eu quero um outro tipo de cálculo, eu vou dar um duplo clique aqui em soma faturamento. E aí vai exibir aqui várias opções. Se eu clicasse aqui em média, clicasse em OK, olha só, ele vai me trazer a média aritmética. Vou clicar em OK e olha só, a média das vendas, tudo bem? Vou clicar novamente com o botão direito sobre a tabela, escolher a opção Propriedades e vou alterar aqui. Então, eu vou dar um duplo clique, vou deixar ativado a opção Soma, vou clicar em OK, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, vamos confirmar novamente aqui, antes da gente prosseguir. Ok, voltou lá para a soma. Vou retornar, botão direito, Propriedades. Então, como você pode observar, eu alterei dinamicamente ali para média aritmética. Você está vendo? Então, ela é dinâmica por isso. E aí a gente pode alterar ainda a estrutura dela. Por exemplo, eu quero trazer aqui para campos de coluna, deixe-me ver, cliente. Eu posso clicar aqui em cliente e arrastar para cá. Esta palavra dados é um campo que geralmente por padrão vai aparecer, você aqui não tem nenhum valor para a gente não, tá bom? Então eu posso clicar aqui, arrastar para cá, ok? Então o que é que vai acontecer? Agora ele vai colocar como coluna os clientes, pessoa física e pessoa jurídica. Vamos clicar em OK, vamos selecionar aqui as colunas, vamos dar um duplo clique entre elas e olha só quem foi que ele colocou em colunas. Olha lá, pessoa física e pessoa jurídica. Então, ele está me trazendo o que aqui? Está me trazendo o total geral de pessoa física e o total geral de pessoa jurídica, ok? E aí traz um total geral, tá bom? Vamos vir aqui com o botão direito, Propriedades. E aí, como você pode observar, toda vez vai aparecer esta palavra dados, não se importe com ela não, é um padrão que geralmente aparece, tá legal? Vamos continuar alterando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para campos de coluna, eu vou trazer produtos. Então, eu vou tirar aqui cliente, arrasta para cá, tá bom? Eu vou trazer produto para cá, ó. Clico aqui, arrasto para cá. Está vendo? Trouxe produto, arrastei. E aqui para campos de linha eu vou trazer vendedor. Olha lá. Então, você está vendo que eu estou alterando a tabela. Então, ela é chamada tabela dinâmica porque, conforme a nossa necessidade de visualização, nós podemos criar essas visualizações para a gente poder fazer diferentes análises, tá bom? Então, eu deixo aqui vendedor, clique em OK e olha só o que ele me trouxe. Agora, eu vou selecionar aqui, vou dar um duplo clique. Então, eu tenho aqui os vendedores em linha, ok? E nós temos os produtos, olha, em coluna, ok? Então, ele está trazendo aqui o total de vendas de cada produto. Rodas de aço, rodas de liga leve, rodas forjadas. Está vendo? Vou clicar com o botão direito, Propriedades. Então, veja que é bem dinâmico, não é? Então, campos de coluna, produto, é porque está aqui. Campos de coluna. Campos de linha, vendedor, vai ficar sempre assim, um embaixo do outro, ok? Eu posso trazer aqui para filtro, eu vou trazer aqui estado. Vamos clicar aqui em estado, arrastar para cá. Vou clicar em OK. E olha só, nós podemos agora fazer filtragens por estado. Vou clicar aqui, vou escolher aqui, por exemplo, as vendas de Distrito Federal e Minas Gerais. Vou clicar em OK. Então, veja como fica dinâmico. Então, por isso que ela é chamada tabela dinâmica, porque ao invés da gente visualizar nossos dados só olhando para cá, ficaria muito ruim. Então, a tabela dinâmica está me ajudando a encontrar diferentes visualizações conforme a minha necessidade, de uma forma prática, rápida e dinâmica, tá bom? Então, daí o nome dela ser tabela dinâmica, tá ok? Vou clicar com o botão direito, escolher a opção Propriedades. Então, nós podemos fazer várias visualizações. Vou tirar aqui estado, ok? Vamos experimentar colocar produto aqui embaixo de vendedor para ver o que acontece, ok? Então, deixei aqui vendedor, produto e soma. Vamos ver agora como é que vai ficar a nossa tabela dinâmica. Vou clicar em OK e olha só como foi que ele deixou. Olha lá. Então, nós temos aqui o vendedor, Alberto, os produtos que ele vendeu e nós temos aqui os totais.
nós temos aqui um total geral. Então, nós temos esta visualização. Nós podemos ver aqui que Charles Chaplin, ele trabalhou apenas com um único produto, tá bom? Aqui, por exemplo, alguns vendedores venderam, no caso, apenas 2, né? Olha lá. Então, veja como é dinâmico, né? Botão direito, propriedades, vou retornar aqui produto para cá, vou clicar em OK novamente. Bom, e assim por diante. Se eu quero apagar aqui a tabela dinâmica, eu não quero mais ela. Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e escolho a opção excluir, ok? Então, vou lá, botão direito, excluir e apaguei a minha tabela dinâmica. Tá bom? Então, a tabela dinâmica é somente para isto. Se eu tiver uma tabela muito extensa, eu posso, de repente, criar diferentes visualizações de uma forma rápida, prática e dinâmica. Então, nos vemos lá na próxima aula. Até lá!